vamos entrar então no nosso conteúdo aqui das blades, tá? A proteção, né, contra a descarga atmosférica, então ela é crucial. Então tem que implementar sistemas de proteção avançados que não só protejam o equipamento, mas também garanta a segurança e operação ininterrupta, né? Permitindo os seguintes resultados. Então a ideia é sempre reduzir os danos causados por raios, né, nas pás ou nas torres, reparos, manutenção preventiva, medição do sistema de proteção, desenvolvimento do sistema de proteção, né? Então, de proteção, perdão. Então, o pessoal que é da área elétrica, o pessoal que é da área de segurança, né? Desenvolver um SPDA ali adequado para a turbina, correto? Revisar esse SPDA, né? Verificar com as inspeções o que pode ser melhorado nisso, né? E como a gente fala que as turbinas estão sempre evoluindo, então tu não vai vir com SPDA de uma turbina igual aquela que a gente viu no vídeo lá, né? De 2005 para uma turbina agora totalmente nova. Não, tem que adequar, né? Tem que melhorar esse sistema, tá? Mas o que eu quero dizer, pessoal, aqui para vocês, voltando ao SPDA, então, ele não é só manutenção, mas envolve gestão de segurança também, certo? É preciso revisar muitas vezes o sistema de aterramento para ver se está tudo ok, né? Bom, métodos de inspeção, tá, pessoal? Então, empregar tecnologias mais recentes, né, para inspeção detalhada das pás, né, identificar problemas potenciais antes que se tornem críticos, tá? As inspeções determinam, né, o status de saúde das suas pás e ajudarão a avaliar os limites para a operação segura da turbina, né? Então, tem aqui inspeção visual, boroscopia, o teste de pull-off, análise TG, Cronos, né, sem parada da turbina, tá? Tipos de acesso, né, pessoal? Então, equipamentos e técnicas de acesso especializados para garantir a segurança e eficiência. Então, o que a gente tem aqui? Rapel, né, plataforma, acesso tower, espaço confinado, certo? Então, rapel todos nós conhecemos aí, né, o acesso por cordas, né, o acesso por plataforma que eu comentei que tem aqui, o Osório estava sendo usado, né, e naquele vídeo lá da empresa prestadora de serviço lá, que trabalha muito em blades na Europa, aí, a gente viu a plataforma também, tá? Com relação ao espaço confinado, aí já é outra coisa. A gente tem aí Claro, se tu vai trabalhar dentro da pá, né, é um espaço confinado, né? E aí é bom lembrar que precisa daquele treinamento, o NR33, tá bom? Seja para trabalhar dentro da pá lá, no fosso da turbina também, certo? É importante. Tá? Mas só para ilustrar aqui, né, as possibilidades que tem de fazer esse trabalho, ok? Defeitos de fabricação, tá? Então, dentro dos problemas que a gente encontra nas pás, muitas vezes pode ser alguma coisa vinda da própria fábrica, né? Então, aqui o tecido seco, ó, então é um tecido sem resina, né? Que após a cura no molde, ou com proporção de fibra, resina 10% acima do especificado, tá? Então, tu pode ter um problema nisso aí, certo? Na própria fabricação com relação ao tecido. Quando a gente for ver lá a parte de vídeo, vai mostrar esse tecido sendo depositado, né? Formando lá colocando no molde da pá com os adesivos, né? São várias camadas desse tecido. Rachaduras e trincas, ó, tá? Então aparece quando pequenos cortes ou divisões ocorrem no laminado, né? Ou na massa de colagem, que podem ser causados por danos mecânicos e também pelo processo de cura inadequado da massa de colagem, certo? Então é um outro tipo de dano também, né? Dessas trincas e rachaduras aqui. Reentrância ou sulco, ó, tá? Então, é uma falha negativa, né, a junção das partes que podem ser criadas pela formação de lacunas durante o processo de handling up ou infusão, né, causando com isso depressões no laminado, né? Então, tudo isso está dentro aí da própria processo de fabricação, né? Pode acontecer. Falhas no material do núcleo, tá? Então, por vezes, durante o processo de fabricação, não pode haver falhas na disposição de assentamento do material do núcleo, né? O composto acumulado, que ao final forma uma espécie de sanduíche, né? Então eles vão empilhando, né? Vão formando ali um aglomerado, que teoricamente deve ser estável. Normalmente é feito a partir de várias folhas ou camadas de material do núcleo. No caso de quando a madeira balsa é utilizada, por exemplo, é difícil estabelecer uma ligação perfeita destas placas, tá? Então tem as imagens aqui mostrando, ó, a figura abaixo mostra um exemplo que o material do núcleo, nesse caso a madeira balsa, foi deslocada após o processo de infusão, certo? Então, há um deslocamento de material ali, e aí tu tem essa falha, né, no material do núcleo da pá, tá? Então, o que a gente está vendo aqui, pessoal? Que muitas vezes não é só a agressão externa que vai danificar, né? A gente às vezes pega
a ponta do iceberg, certo? Muitas vezes tu vai ter problemas na blade que vêm desde a parte da fabricação, detectados lá. E, inclusive, Mas quando sai da fábrica não tem uma inspeção assim minuciosa antes de entrar no caminhão? exatamente, Marilson, é para ter, certo? Tem que ter. Como é que funciona, pessoal, a logística de parque eólico, tá? Vou dizer para vocês, tá? Um pouco do que eu conheço, tá? O player, o dono do parque, o cara que está investindo, né, que vai construir o parque, tá? Ele vai comprar lá a turbina dele, certo? Vai aparecer lá o player, o fabricante, né? Seja lá uma Vestas, uma Nordex, uma Gamesa, né? Uma Enercon, uma Goldwind, enfim, qualquer uma delas. Então, o proprietário do parque comprou esse material, essa turbina, certo? Vamos dizer que serão 50 turbinas no parque dele. O que ele deve fazer? Né? O que ele geralmente faz? Ele vai ter lá uma empresa que vai trabalhar para ele, que vai ser chamada, normalmente chama engenharia do proprietário, né? É um grupo lá que vai fiscalizar absolutamente tudo, né? Na construção desse parque, né? Então, esse grupo é formado por parte de qualidade, gestão, né? Essa parte aí é um grupo pequeno. Ele só fiscaliza, né? Ele acompanha desde a implantação até a entrega do parque, tá? Dentro dessas atividades da engenharia do proprietário, tá? Existe a inspeção que é feita na saída dos materiais que vão vir para o parque, na saída da fábrica, por exemplo. Então, o comprador ele pode mandar o inspetor dele lá na fábrica, né, para inspecionar os materiais que estão saindo de lá para chegar no parque dele. Por que isso é importante? Porque aí tu detecta, e aí, claro, tem que ter inspetores capacitados, tu detecta se um problema que está na pá já, já está lá na raiz, na saída lá da fabricação, da fábrica, né? Ou, lá na saída não detectou nada, não tem nada. Tá ok, show de bola. Entrou no parque, tem outra inspeção. Aí, tem problema? Tem problema, não. Então, se não está na fábrica e chegou no parque poleu, está no transporte, está na logística. E você sabe que isso aí tudo tem seguro, né, pessoal? O transporte tudo tem seguro, né? Então, principalmente a questão das pás, né, que são muito grandes, e tem a questão da curvatura nas estradas e tal, né? Então, elas acabam sofrendo arranhões, alguns danos podem ocorrer. Então, tem seguro para isso. Então, o certo, como o Marius colocou, obviamente tem que ter as inspeções. Porém, a inspeção ela não garante tudo, né? Porque essas inspeções lá são inspeções visuais, normalmente. Ela não é uma inspeção assim, aprofundada, com boroscopia, por exemplo. Não vai furar uma pá nova para ver como é que está a estrutura interna dela. Não tem como, não vai fazer isso aí, né? Tu pode acompanhar o processo de fabricação, talvez, né? Aí é uma parceria entre o fabricante lá, da turbina, que vai fornecer a pá, e o comprador. Olha, o inspetor vai acompanhar lá o processo e tal, né? Mas mesmo assim, tu não conseguiria identificar isso aí, certo? Porque está na estrutura da pá. Isso muitas vezes vai aparecer quando a turbina começar a trabalhar, certo? Esse deslocamento, por exemplo, de material ali interno, né? Com o movimento da pá, daqui a pouco só aparece, né? Se ele ficou ali mal colocado durante a fabricação, certo? Então, realmente, mesmo que tenha as inspeções, não é fácil tu detectar isso lá no começo, certo? E aí o que acontece? Depois de um certo tempo, essa turbina trabalhando, vem aquele problema, não é? E aí tu vai ver ali, poxa, mas olha aqui, houve um material soltou aqui dentro. Agora soltou por quê? Porque ele está trabalhando numa região de muita umidade, de muito vento, muita chuva, e aí ele não aguentou, mas ele é projetado para isso. Ou porque lá na fábrica, a hora que foi colocar os tecidos lá, aquele material foi deslocado, ficou fora de posição, né? Aderiu, ok, porém, quando a pá começou a trabalhar, né, deu problema, tá? Falando aqui ainda de problemas, né, na pá, tá? Então, além do mais, ó, quando os painéis centrais se unem, ó, um adesivo, normalmente resina, é utilizado, tá? Que é o que eu quero mostrar nesse vídeo depois para vocês, tá bom? Os materiais, né? A área do material do núcleo, onde o processo de junção é realizado, pelo fato de estar deslocado, terá um comportamento estrutural diferente, ó, sob condições de operação. Olha o que eu estava falando antes, né? A hora que vai operar esse material que está descentralizado, vai se manifestar ali, vai dar problema, né? Do que sob condições normais, onde a do núcleo material isotrópico, né, deveria estar. Então, quando tem essa alteração aí, é difícil detectar na inspeção inicialmente, principalmente com a pá nova, né? Mas depois que a pá entra em operação,
ocorre aí esse problema de material, né? Durante o processo de fabricação, se o material do núcleo, a madeira, balsa, etc., né, nesse caso, for dimensionada de forma incorreta, o núcleo irá requerer um retrabalho, o que na maioria dos casos é feito com a faca, tal qual a cirurgia humana, né? Então, quer dizer, ali em detalhes, né, pessoal? Como esse é um trabalho praticamente artesanal, né, que se fala, né? Quando tu tem esse problema ali, tu vai ter que, bem tecnicamente, fazer um recorte ali para adequar o material, né? Ó, chamado procedimento cirúrgico, realizado a faca em uma pá. Ó, mostra um corte transversal nas camadas da fibra de vidro, né? O que fatalmente levará à ocorrência de trincas transversais nesta área da pá eólica quando posta em operação, certo? Então, qualquer corte que você faça ali, né, se não ficar ok, a hora que que a turbina está trabalhando, a pá, ela sofre aquele processo chamado de flambagem, né, ela começa, né? E ele é testado assim, inclusive, isso vai aparecer, né? Aqui está mostrando a figura aqui, ó. As imagens não são muito clarinhas, pessoal, mas é o que a gente conseguiu aí para colocar nesse material. Olha aqui outra, ó, delaminação, ó. Separação de duas camadas de tecido, ó, seja nos processos de infusão, né, o hand layup, né, também poderá ocorrer na separação de duas superfícies durante a colagem, né? Tá? Ocorre isso aqui, ó, chamada delaminação. Bolhas também é outra coisa que ocorre, né? Então, são espaços vazios entre dois componentes presentes no laminado ou na massa de colagem, né? Então, geram essas bolhas aqui, ó, tá? Então, assim, a gente vai começando a identificar aí os tipos de problemas, né, que poderão ocorrer nas pás, certo? Superfície brilhante, tá? Essa aqui é a parte interna da pá. Se vocês entrarem dentro da pá, essa superfície vocês vão encontrar, tá? Então, é a área que está com a rugosidade inadequada para o processo de colagem posterior. Ponto branco, ó, esses pontos aqui, ó, tá? Causado por erro durante o processo de infusão, né? Tá? E quando eles injetam lá aquele material líquido, né, nessas camadas de tecido, né? É a chamada infusão. E aí tem essas chamada superfície brilhante aqui, né? A rugosidade não está ok, certo? Então, se tiver ali que acrescentar mais material, vai ter dificuldade, né, de aderir. Falta de compactação, né? São laminados aplicados por HLU, processo de moldagem manual, né? Então, mais uma vez, né, quando eles vão passando lá aquelas camadas, manualmente, certo? Onde as camadas não estão devidamente interligadas, né? Então, ali falta compactar o material, aí fica né, essas ondas. Tecidos dobrados, ó. Então, tecidos laminados onde ocorrem dobras ou fugas, tá? Então, ou tem uma dobra no tecido, na hora que está aplicando aquele tecido lá, se ele ficar uma dobrinha ali, né, vai acontecer isso aqui, ó, tá? Vai ter uma ruga, não uma dobra. É um trabalho realmente, olha, a gente olhar aí uma fabricação de pá, não, é algo exige muita técnica, né? E muita atenção, porque não são, tem a parte de máquinas, mas a maior parte é manual, né? Overbit, né? Quando no fechamento das lâminas não temos o alinhamento das cascas, ocasionando diferença entre o posicionamento dessas, né? Falta de colagem e ponta quebrada, tá? Então, é o chamado overbit, tá? Falha na massa, né? Então, ocorre a falta de massa no processo de colagem, certo? Então, na alma, né? Entre as almas, na borda de ataque e na borda de fuga, né? Então, a borda de ataque é aquela borda que fica voltada para o vento, né? E a de fuga, onde o vento passa, tem aquela aerodinâmica, a parte fina ali, que o vento vai embora, né? Chamada borda de fuga. E borda de ataque novamente, borda falsa de ataque, né? Parte interna aqui, provavelmente, ó.